Marcos capítulo 10, versículos 46 e seguintes, chegando até o final do capítulo, versículo 52. Este é o Evangelho para o assim chamado 23º domingo após Pentecostes, série trienal B, juntamente com o Salmo 126, um texto de Jeremias 31, 7 a 9, sobre o qual eu quero fazer um rápido comentário ao final, e também a continuação das leituras na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículos 23 a 28. Vamos ao texto de Marcos. Marcos 10, 46. Kai erchontai eis Jericho. Essas são frases típicas do evangelista Marcos. Ele tem esse tipo de frase em outros lugares também. E aparece uma outra característica do estilo de Marcos, que é o presente histórico. E chegam a Jericó. Jericó é um termo raro no Novo Testamento, muito mais frequente no Antigo, é claro, e é uma palavra indeclinável. Então aqui ela está tecnicamente no acusativo por causa da preposição eis, mas ela é invariável, ela não muda. E chegam a Jericó. E agora a gente espera que algo vá acontecer em Jericó. No paralelo, em Lucas, vem essa história do Zaqueu, mas a história de Zaqueu não aparece em Mateus e em Marcos. A sequência vai nos colocar Jesus já saindo da cidade. Kai ek poreuomenu autu apo Jericho, kai ton mateton autu, kai ochlu hikanu, ho huios Timaiu, Bartimaius, tiflos prosaites, e cateto paraten hodon. Outro daqueles versículos longos. E se não bastasse o versículo ser longo, temos também um genitivo absoluto, absolutamente longo aqui. O que é um genitivo absoluto? Um genitivo absoluto é uma construção em que se usa o particípio grego, no caso genitivo, e também o sujeito dessa ação verbal no caso genitivo. Então é o que temos aqui, kai ek poreuomenu, esse é o particípio, ele está no genitivo, autu, esse autu no genitivo é o sujeito, ele, a saber, Jesus, e saindo ele, ou enquanto ele saía de Jericó, após Jericho, agora Jericó está no genitivo, mas se escreve do mesmo jeito, está no genitivo por causa da preposição apó, e agora Marcos acrescenta mais sujeitos a esse particípio aqui, a esse verbo. Kai ton mateton autu, também no genitivo, que é o sujeito, e os discípulos dele, kai ochlu ikanu, e multidão considerável, grande multidão. Ou seja, montado esse cenário de gente saindo de Jericó, aparece Hohuios Timaio, Bartimaios, o filho de Timeu, Bartimeu. O evangelista coloca a tradução grega antes de dar o nome, mas Bartimaios, Bar em aramaico é filho, então ele é o filho de Timeu. A gente o conhece como Bartimeu, mas Bartimeu é um sobrenome, assim como provavelmente Barabás é também um sobrenome, não um nome. Quem era este Bartimeu? Ele era um tiflós, ele era cego, prosaites, pedinte, mendigo. Essa é uma palavra rara, aparece aqui em João 9, versículo 8. Aiteo é pedir em grego. Prosaites, então, é um pedinte, um mendigo. E cateto paraten hodon, sentado junto ao caminho. Versículo 47. Kai acusas hoti Jesus ho Nazarenos estin, erxatu kradzein kai legein,
Hie David Jesu eleison me. Ele não vê, ele é um cego. Na verdade, ele vê muito bem. Ele vê mais do que muita gente que consegue enxergar. Ele é daqueles que se pode dizer, conforme o final do Evangelho de João, bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Então ele ouviu que Jesus o Nazarenos, Jesus o Nazareno a saber, está passando, erxatokradzen kailegen, começou a gritar e a dizer, Huie David Jesu, filho de Davi, Jesus. Esse Jesus parece um genitivo, mas é um vocativo, porque tudo é um vocativo, filho de Davi, Jesus. A gente esperaria Jesus, filho de Davi, não, ele diz filho de Davi, Jesus, eleison me. Eleison, nós dizemos eleison. Aqui está escrito eleison, mas a gente pode ler também eleison. Esse é um clamor comum nos Salmos. Ele é raro no Novo Testamento e em Marcos ele aparece só nessa perícope aqui. Tem pena de mim, tem compaixão de mim. 48. Kai epetimon autopoloi hinaziopese, hodepolomalon ekradzen, huie David eleison me. Agora entra em cena os circunstantes, o povo, muitos. Epetimon, o verbo é epitimao, e ele é uma forma de imperfeito, que pode ser interpretado como dando a ideia de que eles começaram, ou de forma continuada, tentaram silenciar o cego incômodo. Epitimon auto, poloi, muitos. Hina ziopese, ziopau, para que ele fechasse a boca, para que ele ficasse calado. Rodé polomalon, mas ele, normal no grego, rodé, muda o falante, muda a pessoa, polomalon, muito mais, clamava. Huie David eleison me. Agora ele não repete Jesus, mas ele continua com este Huios David, filho de Davi, tem pena de mim. 49. Kai stas ho Jesus eipen, phonesa te auton. Stas é do verbo ristemi, então está, nós temos isso no estático em português, stas, particípio, nominativo masculino singular, parando, Jesus disse, phonesa te auton. Interessante, não foi Jesus que chamou o cego. Esse pessoal estava querendo barrar o cego e Jesus os coloca na cena. Ele diz, vão vocês lá e chamem esse cego. Phonesa te auton. Kai phonusin tontiflon legontes autotarsei, egeire, phoneise. E eles chamam o cego, de novo um particípio, aliás, um presente histórico, né? Phonusin, chamam o cego, chamaram, né? Dizendo a ele, tarsei, coragem, ânimo, egeire, imperativo de egeiro, levanta-te, phoneise, chama a ti, está chamando a ti. 50. Rode apobalon tohimation autu anepedesas elten proston Iesun. Rodé, de novo, vai alternando, agora chega a vez do cego, outra vez, né? Apobalon, apobalo, balo é jogar, daí nós vem balística, né? Balo, apó é jogar a partir de si, quer dizer, jogando para o lado, ou tendo feito isso, o que ele jogou para o lado? A sua capa. A capa era a roupa vestida por cima. Então ele jogou essa capa para o lado, anapedesas. Esse é o verbo anapedal, é um rápax, até por isso eu me enrolei aqui um pouco, porque o verbo é raro, a gente vai encontrá-lo só aqui, né?
anapedesas. A gente vê o PD, né? O pé está no meio aqui, e o aná dá o movimento de baixo para cima, assim como catá é de cima para baixo. Então ele se levantou de um salto, né? Ele se colocou de pé e veio até Jesus. Elten pros ton Jesun. Essa questão da capa, né, é uma questão interessante. Só Marcos tem esse detalhe e as pessoas ficam se perguntando, mas por que ele se livrou da capa? Qual é o significado disso? De repente você vai pregar sobre esse pequeno detalhe aqui, só cuidado, né? O texto não explica por que ele fez isso, ele simplesmente narra que o cego se desfez da capa. Há quem diga assim, ele se desfez de tudo que ele tinha para seguir Jesus. Não sei. Mas talvez seja mais provável o seguinte, ele tinha tanta convicção de que ele não voltaria para o lugar onde ele estava sentado que ele se esqueça a capa. Ou seja, ele tinha tanta expectativa de que algo novo, algo bom iria acontecer que ele simplesmente diz, essa capa pertence ao passado. 51. Kai apocriteis auto ho Jesus eipen. Tisoi teleis po Jesu. Rodetiflos eipen auto, rabuni hina anablepso. Apocriteis autor, na verdade Jesus não respondeu nada para ele. E sim, ele respondeu, mas não diretamente aqui. O apokrinomai, na forma do particípio apocriteis, ele em geral, ou muitas vezes, não é geral, mas muitas vezes ele tem esse significado de tomar a palavra. Passar a falar, ou seja, Jesus tomou a palavra, dirigiu-se a ele, dizendo, na verdade ele não disse, ele fez uma pergunta, ti zoi teleis po Jesu, o que a ti queres eu faça? Essa pergunta, e o Nestle Aland aqui aponta para o versículo 36 do mesmo capítulo, essa pergunta é uma pergunta perigosa, né? Mas Jesus a fez aos filhos de Zebedeu, a Tiago e João, né? O que vocês querem que eu lhes faça? Aqui ele faz a mesma pergunta. É claro que a resposta, o pedido de Tiago e João foi um pedido extremamente equivocado. Eles queriam um lugar de honra, eles queriam, de repente, prosperidade. E o que o cego pede? O cego disse a ele, Rabuni hina anablepso, mestre, ou meu mestre, é uma forma de novo hebraica, aramaica aqui, Rabuni, uma forma um pouco mais carinhosa do que Rabi, a única vez que se repete é em João 20:16, Maria Madalena, né? Hina anablepso. Esse verbo anablepo, que em alguns momentos significa simplesmente erguer os olhos, olhar para cima, também pode ser entendido no sentido de tornar a ver ou voltar a ver. Anablepo, ver mais uma vez. A pergunta é, e essa é uma dificuldade de tradução, se significa passar a ver ou recuperar a visão. No caso, por exemplo, lá de João 9, onde temos um cego de nascença, aí é fácil, ele passa a ver. Agora aqui não se sabe se ele simplesmente recupera a visão ou se ele passa a ver pela primeira vez. 52. Kai ho Jesus eipen auto, hipage, hepistes zu sesokense. Kai eitis aneblepsen kai ekulutei auto entehodo. E Jesus disse a ele, hipage, o verbo hipago, o imperativo, vai. Ele não diz vem, ele diz vai. Ele não está mandando ele embora, mas ele está dizendo assim, caminha, ou seja, ponte a caminho. Hepistes zu sesokense. Essa é uma frase recorrente nos evangelhos, Jesus diz isso muitas vezes, né? A fé tua salvou a ti. E esse salvou tem várias implicações, o salvou é propriamente no sentido físico, aquela cura do cego, mas tem outras implicações também de âmbito mais espiritual, a gente poderia dizer. Kai eitis aneblepsen, e logo tornou a ver, ou passou a ver, kai ekulutei. Esse é o verbo acoluté, de acólito, o acólito vem daí, né?
Akoluteo, uma forma de imperfeito que dá a ideia de continuidade. E começou a seguir ou passou a seguir a ele, a Jesus, enterrodou, no caminho. Essa locução no caminho, ela se repete aqui nessa sessão, especialmente nesses 3 ou 4 capítulos de Marcos, antes da entrada de Jesus em Jerusalém, no caminho. Qual é o significado? O evangelista não explica. Este é o texto, um texto interessante em que Jesus é chamado de filho de Davi e em que alguém se dirige a ele com o pedido eleison. Não há nenhum registro na época de que se esperava do filho de Davi, que é um título messiânico, que ele fizesse curas. Em todo caso, é significativo que este cego usa um título messiânico e Jesus não o censura por isso, não diz, não diga nada a ninguém. Jesus aceita o título. Até esse momento, um pouquinho antes, Jesus ainda falava do Filho do Homem. E esse é o engate com o final da sessão anterior. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Agora, às vésperas de entrar, e o próximo episódio é Jesus entrando em Jerusalém, nesse episódio, Jesus é identificado como filho de Davi. E logo quando ele entra, as multidões gritam, as pessoas dizem, bendito o que vem, o reino do nosso pai Davi. Ninguém chama aqui Jesus, aqui ninguém chama Jesus de filho de Davi, mas se fala do reino do pai Davi. E isso então é importante. Esse novo tema, o tema do filho de Davi. O que fazer com esse texto nesse momento? Como é uma data muito próxima da festa da Reforma, é possível que o cego seja esquecido, é possível passar por cima dele. Mas esse episódio é importante porque ele, por assim dizer, encerra o ministério de Jesus antes da entrada em Jerusalém. Muitos veem nisso uma história de discipulado, porque o cego segue Jesus, e isso não deixa de ser significativo. E ele, evidentemente, tem uma compreensão de Jesus que vai muito além de muitas outras pessoas, especialmente dos discípulos no Evangelho de Marcos. Então, o texto é importante. Ele é, digamos assim, um último momento antes da entrada de Jesus em Jerusalém. Eu quero depois falar da conexão com o texto de Jeremias 31, mas antes disso dizer o seguinte, como aqui aparece o tema da fé, a tua fé te salvou, é claro que esse texto permite que se faça uma pregação de reforma nesse dia, ou com esse texto, o sola fide. Eu tenho anotado aqui alguns destaques sobre a fé que este cego revela. Ele entende quem é Jesus e dirige a sua fé a Jesus. A fé tem que sempre ter o objeto próprio, o objeto certo, no caso, o filho de Davi. Essa fé não desanima, por mais que alguns coloquem tropeços, os muitos ali. Não, esse cego está incomodando, vamos silenciá-lo. Não, ele insiste. A fé é persistente. A fé espera que algo vá acontecer. Ela ainda não recebeu o que vai receber, mas ela tem essa certeza, tanto assim que ele se desfez da capa, antes mesmo de ter recebido a cura de Jesus. E, evidentemente, ele faz o pedido certo. Se fala muito sobre fé e assim por diante. Fé é um termo perigoso. O que, afinal, é fé? É preciso definir bem. Fé é esse agarrar-se em Deus, é depositar a vida nele, é esperar tudo de bom da parte de Jesus. É importante pedir a coisa certa. Os filhos de Zebedeu pediram honra, pediram posição de importância.
Jesus houve um pedido diferente aqui. O que você quer que eu lhe faça? E ele pede, eu digo, preciso que atendas a minha necessidade. E Jesus diz, a tua fé te salvou. Esse é o ponto importante. Quanto a Jeremias 31, 7, é um texto escolhido a dedo para essa perícope, para fazer esta rima, e é uma seção em Jeremias que é conhecido como o livro da consolação. É um trecho que fala da restauração do povo de Deus. Então esse é um outro enfoque que a gente poderia dar, ou seja, ler esse texto à luz daquele texto de Jeremias 31. As pessoas às vezes criticam a série trienal porque dizem que subordina o Antigo Testamento ao Novo, porque as leituras do Antigo foram escolhidas em função do Novo. Mas a gente pode virar esse jogo e dizer, é possível ler o texto do Novo Testamento à luz do texto do Antigo Testamento, e nesse sentido o Antigo Testamento interpreta o Novo. Olha só o que esse texto diz. Assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, exultem por causa da cabeça das nações. Note o paralelismo, né, da poesia. Jeremias também é poeta. Proclamem, cantem louvores e digam, salva Senhor, Roshá Adonai. Aí tem o Osana, né, o salva, o mesmo verbo está aqui. É aquele eleison que está lá no Evangelho. Salva, Senhor, o teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. De novo um paralelismo. Entre eles estarão também os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim, que é um outro nome para Israel, é o meu primogênito. Então, o que Jesus faz aqui é, basicamente aqui em Marcos 10, cumprir também essa promessa de Jeremias capítulo 31.